né, a população sim apresenta uma resistência e os militares, né, se aliam ao governo, derrubam lá a portinha da sua casa, né, faz o cortezinho, aplica a medicação. Então era praticamente um cenário realmente de terror. Deve ser até hoje. Então as pessoas elas se rebelam e aí a gente tem a primeira revolta, como vimos ontem, a revolta da vacina. E a revolta da chibata, lembra? Porque os marinheiros, a forma como os marinheiros tratavam os seus marinheiros, tipo, eles apanhavam e também o porquê eram negros recém-libertados da escravidão. Como não eram aceitos na sociedade, não precisavam trabalhar na marinha. E a revolta da chibata foi porque eles apanhavam. Perfeito. Letícia resumiu o que a gente discutiu ontem, né? Primeiro vamos lembrar que a gente está falando de um contexto, né, em que a marinha não tinha essa nobreza, essa beleza toda que a gente enxerga hoje. Era terrível. Inclusive quem trabalhava, né, no trabalho pesado dos navios eram os ex-escravos. E aí de novo, por que os ex-escravos? Como nós conversamos aqui já várias vezes, quando acontece a abolição da escravatura, os escravos eles ficam literalmente sem nenhuma assistência, sem onde morar, sem onde trabalhar. Então o que restava era literalmente os trabalhos às margens. E aí a gente tem essa situação dos trabalhos no navio, que de novo era outra forma de escravidão. Basicamente, você saiu de uma coisa. Isso. E aí, de novo, eles se rebelam, né, lutando contra os castigos físicos, baixos salários e péssimas condições de trabalho. Quando uma demanda, quando uma meta ela não era atingida, a forma de motivar, certo, o escravo era através das chibatadas. Dava medo. E aí essa motivação não era uma motivação real. E sim, de novo, mais um exemplo de escravidão. E é claro, né, que é por isso que o nome da revolta se torna, né, a revolta da chibata. Como eu falei ontem, não foram apenas essas duas revoltas que estavam acontecendo nesse momento. Outras aconteceram e foi aí onde a gente parou. Caderninhos abertos, para a gente ir seguindo, certo? É o nosso objetivo. Como é que é isso aí? Desculpa. Primeiro vamos falar sobre a revolta da Armada, certo? Aí vocês já podem colocar o... Eu acho que a gente não copiou ontem sobre as revoltas, não foi? Não. Então aguarda, quando a gente terminar, a gente faz um resuminho e vocês vão ver. Revolta da Armada. Alguém pode ler, por favor? Rebelião armada da Marinha, Rio de Janeiro, bombardear a capital por meio de navios de guerra da Marinha. E qual era o principal objetivo das revoltas da Armada? Ter igualdade de direitos e salário. Houve, né, uma revolta liderada pela Marinha. Mais um momento em que a Marinha se une em uma revolta e agora o que eles estão exigindo é igualdade entre o exército e eles, já que eles também eram uma força armada, como a gente chama hoje. Então, mais uma rebelião liderada pela Marinha, e aí a gente chega então no nosso grande objetivo, que é entender a Guerra de Canudos. E aqui nós não estamos falando de uma revolta de Canudos. Aqui o nome é guerra, porque foi o que aconteceu. E vamos entender o contexto disso, a importância disso e qual o reflexo disso para a literatura. Alguém consegue já trazer algumas questões sobre a revolta da Guerra de Canudos do contexto nordestino? E dentro de tudo isso que a gente já falou sobre esse momento, entendemos que o Nordeste é uma região à margem do país. Nós estamos invisíveis nessa época, E a gente está passando por um período de seca, como a gente já conversou também. E é claro que as pessoas elas agora estão começando a questionar cadê esse governo, que parece que o Nordeste não faz parte do país, o sertão especificamente. E aí é onde a gente vem para esse contexto
da Guerra de Canudos. Alguém pode ler, por favor? Aí vai pausando para a gente discutir os tópicos. Tá? Arraial de Canudos. E zona rural, fazendeiros e seus trabalhadores. Como é que vocês imaginam essa relação? De servidão. E o que significa isso, essa servidão? Apenas tem o trabalho de plantar, colher e mandar para capital. Sem ter nada que realmente reembolse do esforço certo para fazer. Vocês sabem que... sabe como funcionava o feudalismo? Né? Vocês lembram Sim. como funcionava o feudalismo? Isso. Tem um senhor lá que é dono de uma terra e você trabalha nela. Em troca, tem um lugar para morar. E apenas isso, você passa a sua vida inteira servindo aquela pessoa que ela lhe deu um pedaço de terra. Isso ainda é a realidade de muitas pessoas no Nordeste. E se você não entregar o combinado, ele vai te... Isso. E essa é a questão. Quando a gente vai falar muito sobre isso aqui, sobre a situação do sertão e das pessoas que aqui vivem, né, que é o nosso interesse na análise da obra Os Sertões. Mas eu quero que vocês pensem que nós não estamos falando de um contexto que está distante da nossa realidade. Que, por exemplo, a gente está falando de algo que ficou para trás na história. Pelo contrário, a gente está falando de uma situação que ainda é real, que ainda é presente. Hoje em dia, ainda temos, né, apesar de termos sim evoluído, mas ainda temos muitas fazendas, por exemplo, muitas chácaras que funcionam desse estilo. A pessoa nasceu lá, o filho do funcionário ou do empregado, né, que é assim que é visto e assim que é usado. E ele nasceu ali, já naquela condição de servidão. Já há uma gratidão que parece que dura a vida inteira. E tudo que você faz é em gratidão aos seus pais terem emprego, é em gratidão a você ter um pedaço de terra, é em gratidão. Sempre tem essa justificativa. E assim, eu falo isso com propriedade porque Macaparana, por exemplo, é uma cidade em que essa realidade ela é extremamente presente. Existem 2 coronéis que comandam a minha cidade. Nenhum deles. Tem 2 coronéis que comandam a minha cidade. E assim, isso passa, eu tenho certeza que passa por muitos interiores por aí. Não é muito diferente aqui em Recife, né? Por exemplo, mesmo sendo a capital. Mas, enfim, tem 2 coronéis que comandam a cidade e eles são praticamente donos das terras quase todas de Macaparana. E a minha cidade ela se divide de 2 formas. As pessoas que defendem o coronel Cavalcante e as pessoas que defendem o coronel Antônio Moraes. Mas são políticos. Antônio Moraes. São políticos. Maviael Cavalcante é família de Joaquim Francisco, que já foi governador de Pernambuco. E ele é de Macaparana. E Antônio Moraes ainda é deputado, foi deputado federal, hoje ele é deputado estadual. Antônio Moraes. Esse nome Daquele cara lá do coronel de... João Bill. Não, era o coronel de igual, parece verdade. disso mesmo. Enfim, e aí o que eu quero mostrar pra vocês disso? Tem pessoas, por exemplo, boa parte inclusive dos que são fanáticos, que é um fã-clube, que fazem de tudo em nome da gratidão por essas pessoas. Não é em troca de dinheiro, não é em troca de emprego, não é porque vai receber um salário, nada. É em nome da gratidão àquela pessoa. E pelo quê? Porque deu um emprego de faxineira ao meu pai, ou porque minha mãe trabalhou na casa dele como cozinheira em tantos anos. Ah, não, porque aquele é um homem muito bom, ele calçou a rua lá de casa. São coisas assim. E assim, exato. Quando você vai analisar quais são as coisas, e é uma coisa assim que parece que contamina as pessoas. E se for possível, matar alguém em nome daquela pessoa acontece. Então, imaginem isso nesse período em que o Nordeste era abandonado. Então as coisas aconteciam aqui e não tinha ninguém para olhar pelas coisas que aconteciam aqui. Porque, querendo ou não, hoje a gente ainda tem
um pouco mais de conhecimento social em relação às leis, a direitos, etc. Apesar de, por exemplo, Macaparana parece que não existe. Mas, imaginem nesse período, lei trabalhista. O que era isso? Vou fazer um churrasco, convidar a minha família geral, 70 pessoas, e a minha cozinheira ela vai trabalhar de sexta a domingo, 3 dias seguidos, para dar conta do churrasco que eu quero fazer. E ela iria trabalhar, que é o trabalho dela. E, de novo, falo isso para vocês, minha mãe, por exemplo, já esteve em situações assim. A minha mãe, ela trabalhou a vida dela inteira como cozinheira, né, na casa de família, né, a gente fala assim. E eu vi muito essa realidade. E vai para algum lugar, aí leva a cozinheira e ela vai fazer o almoço ou o jantar para todo mundo que você convidou. Então estava lá trabalhando meia-noite e meia para dar conta e não tem ninguém para olhar isso. E hoje ela não está mais nessa situação em condições assim, graças a Deus. Mas existem muitas pessoas que ainda estão. Então é essa a realidade que a gente está falando. E aí, de novo, é um trabalho escravo, Letícia. E assim, a gente acho que não faz nem 6 anos que saiu a lei das empregadas domésticas. Não sei se vocês lembram disso. Só esse nome já me dá uma dor, né? Empregada doméstica. Mas você domesticar uma empregada. Que é esse o significado. Eu tô falando, esse nome empregada doméstica. É pesado em todas as questões. Mas enfim. E é a lei muito recente. E assim, ainda hoje a gente tem muitas pessoas que inclusive trabalham aqui na capital, que vêm do interior para trabalhar em casa de família, justamente ainda nessas condições, que não tem seus direitos garantidos e que assim, quer trabalhar aqui é desse jeito. Se não quiser, tem quem queira. E pronto. E é dessa forma. 8. Então, o que a gente está analisando nesse contexto é sim a opressão dos grandes proprietários rurais, porque a gente está falando de poder. De novo, é essa pessoa que tem o poder, por exemplo, de quando você estiver doente, trazer você para Recife, porque nem condições de pagar um carro para trazer você doente você tem. Então você deve a sua vida porque aquela pessoa salvou a sua. Enfim, por aí vai. Então sim, a gente está falando de um movimento que busca evidenciar a miséria e as condições precárias que essas pessoas vivem. E aí a gente vai ter como principais personagens dessa guerra os jagunços, os cangaceiros e os beatos. O que são beatos? Alguém lembra que é um beato ou sabe o que é um beato? Não, beato é uma pessoa que ela é muito religiosa. Ela está na igreja quase todo dia. Quem abre a igreja é ela. Quem limpa os ventiladores da igreja é ela. Então, esse é o beato. Certo? Não é necessariamente uma pessoa que siga uma caminhada real, né? Uma caminhada. Mas é alguém que está ali na igreja todos os dias, prestando serviço para Cristo. Né? Essa é a ideia. Então, eles vão ser os personagens principais e vocês vão ver por quê. Né? E claro, dentre esses personagens, o grande nome, aí não se esqueçam desse nome, é Antônio Conselheiro. Eu vou Lampião. Vou apagar aqui. Lampião. Sim, é esse momento, inclusive, em que o Lampião ele ganha espaço no Nordeste, né? Tudo praticamente. O Lampião é considerado um herói. O que acontecia? Isso. Era basicamente a ideia do Robin Hood. Do é criminoso, mas é um crime do bem. Essa ideia, né? Do crime que rouba do rico para dar aos pobres, do que, por exemplo, saqueia a cidade inteira e dá ali um pouquinho para quem está precisando. Havia uma ideia de que Lampião ele protegia o sertão. Então, por isso que ele é visto como um herói. Porque, por exemplo, muitas vezes as únicas pessoas
que tinham, por exemplo, poder ou coragem de bater de frente com os donos de fazenda, por exemplo, era Lampião. Então, é como se você estivesse vendo um rei perdendo força. Como se você estivesse vendo um rei pela primeira vez sendo ameaçado. Então, você começa a gostar de quem está fazendo a ameaça, que era Lampião. Isso, porque, por exemplo, imagina você em condição de trabalhador, certo? Você está em uma situação quase que escrava, e aí você olha, é uma coisa invencível, porque o seu patrão ele sempre vai ter o poder porque é ele que tem o dinheiro. Então você está em uma condição em que nada afeta aquele homem. Aí de repente você vê que ele está afetado, que ele está com medo, que ele está abalado, que ele está sendo roubado, que o gado dele está sumido. E aí você começa a gostar de quem está ameaçando essa pessoa, né? E é por isso que o Lampião, ele tá ali entre o bem e o mal, né? O criminoso, mas que ao mesmo tempo também tem o povo ali apoiando, né? Mas as pessoas tinham medo, né? Não é um apoio de amamos Lampião, né? Era um apoio de, por exemplo, as mulheres por um bom tempo no sertão, 5 horas da tarde, por exemplo, já não era um horário permitido para elas saírem, porque elas tinham medo de Lampião, né? Dos cangaceiros, claro. Então, a gente não está falando de uma situação Lampião, o herói coletivo, né? Não é isso. Mas é por essa razão que as pessoas veem Lampião como esse personagem herói. Sim, Antônio Conselheiro